Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos aos destaques. O Senado retoma a discussão do PL das saidinhas. Toffoli derruba sigilo em ação contra a transparência internacional. E Lula cumpre agenda com Pacheco em meio a uma crise com a Câmara. O Senado retomou os trabalhos desengavetando a discussão sobre o projeto de lei que prevê o fim das saídas para presos em regime semiaberto. Ontem a Comissão de Segurança da Casa aprovou o texto e também um requerimento de urgência para a votação da matéria no plenário. Essa matéria é uma demanda principalmente da bancada da bala, da bancada da Segurança Pública e de parlamentares da oposição. O texto, inclusive, tem relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Wesley Oliveira, repórter de O Antagonista, acompanhou a reunião da comissão e ele conta pra gente como é que foi. Olá, Júlia, bom dia pra você, bom dia pra quem tá aí ligadinho nos 5 minutos. A proposta foi aprovada por votação simbólica, né, onde os senadores ali que ocuparam a sessão aprovaram por total maioria, e um detalhe interessante é de que essa sessão foi ocupada basicamente por senadores da oposição, né? Aliados da base governista não compareceram à sessão, então nesse movimento ali justamente de tentar dar celeridade à proposta, os senadores aprovaram inclusive um requerimento de urgência que faz com que essa proposta possa ser levada diretamente para o plenário do Senado, né? Isso caberá agora ali ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a avaliação interna é de que esse tema só deve ser apreciado ali depois do feriado de Carnaval. Isso porque muitos senadores não estão em Brasília, e aí o Pacheco disse, inclusive na abertura dos trabalhos do Congresso, ali na segunda-feira, de que o tema segurança pública vai ser uma das prioridades deste ano. Então, justamente nessa expectativa aí de que essa proposta seja analisada pelos senadores logo após o feriado de Carnaval. Pelas regras atuais, presos do sistema semiaberto que já tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, no caso do réu primário, e 1/4 da pena, no caso de reincidentes, têm direito a deixar a prisão até 5 vezes ao ano, e isso sem vigilância direta. Essas saídas são para visitar a família em datas comemorativas, como o Dia dos Pais ou Dia das Mães, estudar fora da cadeia ou participar de atividades que contribuam com a ressocialização. O projeto original em discussão na comissão barrava qualquer tipo de saída. Ao fim, o relator acatou uma emenda proposta pelo senador Sérgio Moro. Esta emenda mantém a possibilidade da saída de presos para atividades educacionais, como conclusão de ensino médio e superior, e cursos profissionalizantes fora da prisão. A briga entre o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e a ONG Transparência Internacional ganhou mais um capítulo. O ministro derrubou o sigilo da ação em que determinava a investigação sobre a ONG, isso por apropriação indevida de recursos provenientes de acordos de leniência, ainda na época da Operação Lava Jato. A ação foi impetrada no início desta semana, só que ela decorre de uma denúncia de 2021. Essa denúncia foi apresentada pelo ex-presidente do PT, Rui Falcão. Na época da operação, a ONG tinha um acordo com o MPF para prestar auxílio no planejamento e definição do destino de recursos pagos pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. A ONG fala em retaliação. E aí vamos ao contexto de Toffoli. O Supremo está às vésperas de decidir se respalda liminares emitidas pelo ministro em que ele suspende multas dos grupos Novo NOR, que é a antiga Odebrecht, e da JF. Agora, no caso da JF, trata-se de um acordo bilionário que teve a esposa de Toffoli como advogada do grupo. E o presidente Lula cumpre agenda hoje em Minas Gerais. A agenda será ao lado de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Esse compromisso estava agendado desde a semana passada. Só que ele acontece agora em meio a um azedume na relação entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente lembra o discurso de Lira cheio de recados, que inclusive foi tema do podcast de ontem. Se não ouviu, voltam a casa e ouve lá. Bom, em jogo estão tanto a disputa para a presidência da Câmara, Lira cobra apoio do governo ao candidato dele, que deve ser Omar Nascimento, quanto a derrubada de vetos ao orçamento, entre os quais o corte de 5,6 bilhões de emendas parlamentares. O governo tenta garantir que Pacheco não paute sessão do Congresso antes da primeira quinzena de março. Há receio sobre uma animosidade na apreciação dos vetos.
A articulação do governo também tenta ganhar tempo com a MP da reoneração da folha de pagamentos. Ontem, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, decidiu suspender o encontro que estava previsto entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e líderes da casa. Essa decisão veio, nas palavras dele, por falta de clima político. E o assunto da reunião era justamente a MP da reoneração. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.